Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, por favor. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Segunda Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos fazer uma leitura e exposição dos versículos que se encontram na perícope de 1 a 6. Segunda Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 a 7. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes também. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Até aqui, meus irmãos, oremos novamente ao Senhor. Senhor, a Tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Te suplicamos, ó Deus bendito, fala aos nossos corações e nos transforma pelo poder da Tua verdade, para o louvor da Tua glória, Senhor. Toma o Teu servo em Tuas mãos, para que fale por Tua boca, Senhor, e que seja Tu a falar aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos geralmente esse texto, e por um breve momento meditamos, essas palavras impactam. São palavras impactantes. Mas a grande pergunta é: o que torna essas palavras tão impactantes? Por incrível que pareça, o apóstolo Paulo, ele não está direcionando a atenção de Timóteo a uma sociedade promíscua, a uma sociedade rebelde, a uma sociedade que é suja, que é impura e que abertamente é inimiga de Deus. Ele não está falando de uma sociedade assim, uma sociedade em seu tempo que agia dessa forma. Nem muito menos ele está querendo apontar para uma sociedade que agia nesses moldes em tempo futuro. Ele não está fazendo referência a uma sociedade como o todo, como, por exemplo, Paulo fez quando escreveu Romanos, capítulo de número 1. Ele não está se referindo à humanidade como um todo. Paulo está se referindo aqui, irmãos, a uma determinada classe de pessoas, a determinados indivíduos que não estão lá fora no mundo, mas que estão sentados em bancos como estes, em igrejas como estas, nestes últimos dias. Ele está falando especificamente de uma classe religiosa que se acomoda cada vez mais dentro das igrejas. E é isso que faz com que esse texto seja tão impactante para nós. Observe que Paulo estava alertando Timóteo sobre algo muito perigoso,
sobre algo que era extremamente pernicioso e que aconteceria com a igreja, pelo menos nominalmente falando. Se você voltar para a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo 4 e lá no versículo 1, você vai ver o apóstolo Paulo dizer a ele as seguintes palavras: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos ou doutrinas de demônios. Observe que Paulo utiliza uma expressão peculiar aqui, irmãos. Ele diz que alguns apostatarão da fé. Apostatar. O que é isso? Freiberg classifica a apostasia como uma revolta, como uma ação de voltar-se contra, neste caso. E aqui, olhando para as palavras de Paulo, é um voltar-se contra a verdade da fé cristã, a verdade da fé bíblica. E essa apostasia, meus irmãos, predita pelo Espírito, tem a ver com um afastamento, ou melhor, um abandono de crenças fundamentais do cristianismo. Mas observe que esses apóstatas não saem das igrejas. Não são aqueles que aqui estavam e de repente, por não crerem no que nós cremos, deixaram de vir. Não, eles permanecem aqui. Como verdadeiros parasitas. Essas pessoas, certa vez, confessaram fidelidade ao Senhor. Confessaram publicamente crer nas verdades do cristianismo. Mas essas verdades nunca desceram aos seus corações. Portanto, nunca conheceram o Senhor como deveriam conhecer. Nunca sentiram o amor de Deus a pulsar em seu íntimo. E a sua vontade não foi tomada pela vontade de Cristo. Nunca foram salvos. Essas pessoas professaram a Cristo com sua boca, mas o negaram com suas vidas, com suas ações, com suas permissões. Pensam ter gozado de uma fé salvífica, mas nunca gozaram verdadeiramente deste precioso dom. Portanto, é com estes que Paulo diz que Timóteo deve tomar cuidado. É com estes que essa noite o Espírito de Deus diz a nós: é com este que vocês têm que tomar cuidado. E sabe por quê, irmãos? Veja, Paulo nos diz neste texto que a igreja estará sob cerco nesses últimos dias, debaixo de ataque de espíritos demoníacos em uma guerra invisível. Cristo reina, o evangelho é propagado, mas as forças do mal tentam impedir o seu avanço. Não conseguem, mas lutam contra. O texto nos diz que haverá uma insurreição contra a verdade do cristianismo dentro da igreja, e isso acontecerá, irmãos, no nível mais baixo que pode existir. Haverá dentro da igreja uma negação escancarada da fé. Negarão a inerrância das Escrituras.
Já podemos ver isso. Negarão o nascimento virginal de Cristo. Nós já podemos ver isso. Negarão a deidade de Cristo. Isso não é fato novo para nós. Atacarão uma vida sem pecado. A permissividade é latente. Partirão com ira contra a pureza, contra o Evangelho. Cercarão, irmãos. E quando conseguirem realizar o cerco e estiverem atacando, investirão pesado contra a expiação pelo sangue de Jesus. Negarão a salvação graciosa mediante a fé e somente em Cristo. Essa apostasia vai inclusive procurar refutar a ressurreição corpórea do Senhor, ensinando uma ressurreição apenas espiritual. E com essa apostasia virá então um desmoronamento dos valores cristãos em seu nível mais fundamental. A família, como apresentada por Deus, será atacada sem misericórdia, será perseguida, desafiada, desacreditada, negada. O casamento, como nós conhecemos, será repudiado. A santidade e a pureza serão ridicularizados. As pessoas viverão em relacionamentos adúlteros, promíscuos dentro da igreja, aos olhos de todos, sem se incomodar com isso. O ápice deste despautério será quando o homossexualismo e o lesbianismo entrarem na igreja, e não achem que isso é algo futuro, já adentrou, irmãos. A cada dia que se passa, são mais aceitos. Vidas abomináveis aos olhos de Deus são vistas pelos olhos dos homens como um simples modo alternativo de vida, ou um outro tipo de expressão de amor. E a igreja abertamente não só aceitará, como ordenará ao ministério homossexuais e lésbicas praticantes. Esse será o sinal significativo da apostasia da igreja nos últimos dias. Ora, nós estamos no ano de 2022. Em 2011, uma das divisões liberais da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos ordenou pela primeira vez na história um pastor assumidamente homossexual. Essa mesma igreja, no ano de 2014, aprovou com maioria folgada uma alteração em sua Constituição para modificar a seguinte expressão: onde se lia o casamento é entre um homem e uma mulher, esse termo foi revisitado. E agora o que consta lá é o casamento entre duas pessoas. Antes dela, outras denominações já haviam tomado essa decisão, como os luteranos, os episcopais e a Igreja Unida de Cristo. No Brasil, as chamadas igrejas inclusivas aglomeram-se nas principais cidades de nosso país. E até mesmo igrejas conservadoras, em outros tempos, hoje engatinham rumo à apostasia. Você quer ver a realidade disso? Nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, aprovou o relatório de uma comissão que reinterpretou a resposta de um de nossos símbolos de fé. Veja bem, nós não estamos falando aqui
de que o concílio da igreja deu a devida interpretação daquela resposta. Não. A devida interpretação daquela resposta, eles anularam e reestabeleceram uma outra resposta, contrariando os nossos símbolos de fé e a própria Escritura, autorizando, ainda que com ressalvas, a pregação feminina. O que dizer da PCA, outra grande denominação presbiteriana dos Estados Unidos? Quando há pouco tempo atrás, nomeou uma comissão especial para tratar das questões de sexualidade dentro da igreja, com base na declaração de Nashville. Só para situar os irmãos, o que é que essa comissão ia tratar? Da possibilidade de ordenar pessoas que eram homossexuais, desde que permanecessem celibatários. Talvez você esteja perguntando, mas como assim, pastor? Parte do pressuposto de que sentir atração sexual por pessoas do mesmo sexo não é pecado. O pecado é quando se comete o sexo. Foi isso que foi ser discutido. A grande pergunta que nós fazemos diante de tudo isso, irmãos, é como isso veio a acontecer nas igrejas. Às vezes a gente acha que essas coisas aconteceram da noite para o dia, não é? A gente acha que a gente dormiu achando que a igreja defendia algumas coisas, e aí de repente, numa reunião de um concílio da igreja desse ano, os líderes da igreja se reúnem e, bum, muda tudo. Não foi da noite para o dia, irmãos. Olhe para a igreja que plantou a igreja presbiteriana do Brasil aqui. A PECUSA, né, ou PCUSA. Há mais de 100 anos atrás, os concílios da PECUSA vinham discutindo uma série de resoluções revolucionárias. Abraçaram o liberalismo nos seus seminários, nas suas universidades, e consequentemente esse liberalismo tomou corpo nos púlpitos das igrejas. Qual foi o resultado inicial disso? Perderam a identidade presbiteriana, minada pelos movimentos sociais. E como consequência disso, eles então aboliram a sua confessionalidade. Sabe o que foi que eles disseram? A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, aqueles documentos que foram gerados pela Assembleia de Westminster, foram muito importantes para aquele tempo. São peças de museu. Não cabe mais hoje. Ao fazer isso, tempos depois, começaram então a fazer o quê? Ordenar mulheres. Por quê? Porque já não importava mais o testemunho das Escrituras. O que valia agora era contextualização na modernidade. Como resultado de tudo isso, passou-se então a questionar a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. E pouco a pouco, os concílios conservadores foram perdendo suas forças e o seu ânimo. Sabe aquela coisa de desistir de remar contra a maré? Ou eu poderia dizer que, na verdade, o que aconteceu foi que estes abdicaram de combater o bom combate, deixando assim o tsunami de perversão inundar suas igrejas. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar, nós não podemos relaxar um só minuto. Assim como Paulo disse a Timóteo no capítulo 3, versículo 1, veja, ele diz:
Sabe, porém, isto. Ele está dizendo: Timóteo, escuta o que eu tenho a lhe dizer. Não esqueça, Timóteo, observa isso. Presta atenção, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo está orientando seu discípulo para não ser ingênuo no ministério. Não seja ingênuo, não seja pegue de modo desprevenido. Paulo começa a sentença ordenando que ele aprenda, que ele saiba, que ele conheça, que ele tome nota, porque o assunto que ele tem para falar para ele é muito importante. É tão importante que até gramaticalmente ele enfatiza isso, porque o verbo que ele utiliza aqui está no modo imperativo. É o modo da realidade de uma ordem. Paulo está dizendo para ele: toma nota, Timóteo, que isso é muito importante. Fica ligado, Timóteo. Presta atenção. É como se ele estivesse dizendo: Timóteo, esteja alerta e apercebido disso. Não perca de vista isso que eu estou lhe falando. Nos últimos dias virão tempos difíceis. Ah, pastor, é verdade. Esses últimos dias aí é quando Jesus estiver voltando, né? É por isso que eu digo que Jesus está bem pertinho. Os últimos dias foram inaugurados com Jesus Cristo, irmãos. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias não é uma fração, não é uma fração pequena de dias diante da iminência do segundo advento ou da segunda vinda de Cristo. Nós já vivemos nos últimos dias. Os últimos dias é exatamente esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Só você olhar o que a Bíblia diz. Hebreus 1, versículos 1 e 2, o autor vai dizer: nestes últimos dias, Deus tem nos falado através de seu Filho. Atos 2,17, Lucas diz: estes últimos dias, na pregação de Pedro, Pedro está pregando e está dizendo: estes últimos dias. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, João diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes, vem o anticristo também agora. Muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Logo, o que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que toda a era da igreja é caracterizada como sendo os últimos dias. Observe aí que a palavra tempus hora se refere a períodos, épocas ou eras. Períodos de tempo, movimentos de tempo. Serão tempos difíceis, irmãos, inigualáveis, tempos pesarosos, tempos violentos. Estes períodos vêm e vão, e o último período a se manifestar será crescentemente pior do que o período anterior. Irão varrendo a igreja como uma epidemia, como uma avalanche, como uma inundação. Paulo diz no verso 13 que a cada período desses tempos difíceis incorrerá uma perversidade ainda maior. Ele diz aí no versículo 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não é de se admirar que o Senhor Jesus diz em Lucas 18:8, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Portanto, meus irmãos, eu e vocês não podemos ser ingênuos, achando que estamos vivendo em tempos de paz. Devemos estar alertas, de pé, erguidos pela verdade da palavra de Deus. Estes são tempos
de levantarmos a bandeira bem alta, o pendão real do Senhor Jesus, de assumir o nosso lugar na linha de frente da batalha espiritual que está sendo travada, nos preparando para o combate iminente. Todavia, para isso precisamos nos preparar, porque o perigo é grande, irmãos. Veja o que ele diz no versículo 2. Ele diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Homens egoístas. Quem são estes homens que Paulo fala? No verso 5 ele diz quem são. São aqueles que têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Estes são exatamente aqueles que têm a aparência de crente, mas que são ímpios. Se dizem religiosos, piedosos, mas não são. E muito provavelmente talvez sejam os falsos mestres que são mencionados no final do capítulo anterior, no versículo 26. Aqueles que são mantidos cativos pelos laços do diabo para cumprirem a sua vontade. Homens como Janes e Jambres, não dentre os egípcios, mas dentre o próprio arraial de Israel, a igreja do Senhor. Vejam o que ele diz, ao final do versículo 5, ele diz para Timóteo: foge deles. A ideia aqui é de você fugir como se estivesse fugindo de uma praga. A implicação aqui, meus irmãos, é a de que eles estão disputando conosco, estão no nosso meio, eles não estão distantes, todavia eles devem ser evitados. Esses homens podem ser os próprios líderes desses tempos difíceis, os porta-vozes humanos através dos quais o diabo vai falar e espalhar seus espíritos enganadores e suas doutrinas de demônios na igreja de Cristo. Pelo menos na assim chamada igreja de Cristo. Estes homens do versículo 2 são aqueles que estão em posição de influência e liderança dentro dos cenários religiosos. Eu não tenho o menor problema, e podem me chamar de antiético, mas são homens como Ed Renekiewicz, Ariovaldo Ramos, Carlos Queiroz. O texto diz claramente que eles serão homens religiosos com forma de piedade, mas negarão o poder de Deus. São apóstatas. Homens que se afastaram da ortodoxia, da sã doutrina. São amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, amantes dos status, amantes de si mesmo. Veja, isso quer dizer que não amarão a Deus verdadeiramente. Antes, em primeiro lugar, estão a si próprios. São egoístas ou egóicos. E quando o amor pelo ego se eleva, o amor de Deus decai, meus irmãos. Porém, nestes nunca houve amor verdadeiro para com Deus. O seu amor estava limitado àquilo que podiam tirar de Deus, e não àquilo que poderiam entregar ao Senhor. Estes são os enganadores mensurados no versículo 13. Eles estão enganados em seus próprios corações. Jesus disse que antes que qualquer um entre no seu reino, deve negar-se a si mesmo, ou seja, deve negar o seu ego. Abra sua Bíblia em Lucas 14, por favor. Vejam aí o que diz o versículo 26. Lucas 14, versículo 26.
Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você quer ir até Ele, mas o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, são mais importantes do que Ele, para você, você não pode ser discípulo dEle. É isso que Ele está dizendo. É isso que Ele está dizendo. E Ele completa, concluindo o seu raciocínio, Ele diz: e qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Os amantes do ego são todos aqueles que constantemente procuram primeiro sua satisfação pessoal, sua glória individual. São pessoas em que o mundo precisa girar em torno delas. E ai do mundo se não girar em torno delas. Estes homens e estas mulheres buscam autorrealização, autossatisfação. Toda a sua religião é simplesmente um altar sobre o qual eles adoram a si mesmos. De mãos dadas com os amantes de si mesmos, estão também os amantes do dinheiro. Um conduz o outro. Por isso, João escreve em sua primeira carta dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tomem nota disso, meus irmãos. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. Desde o início da igreja até a volta de Jesus, sempre haverá charlatões, infelizmente. Sempre haverão os amantes de si mesmos, os amantes do dinheiro, e estes carregam em seus lombos as iniciais, as marcas do diabo. Eu quero que você veja as consequências da vida depravada destes amantes do ego e do dinheiro. Nos 2 versos que se seguem, veja aí os versículos 3 e 4. Paulo diz que eles são desafeiçoados, implacáveis. Que palavra forte, irmãos. Implacáveis. Não há misericórdia. A língua deles não poupa ninguém. São caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Cruéis. Quando algo não favorece a eles, e eles veem alguém bem-sucedido, eles desejam que aquela pessoa morra. Não conseguem ver o sucesso do outro, a prosperidade do outro, a alegria do outro. Porque são amantes de si mesmos.
Não são servos do Deus Altíssimo. Querem fazer do Deus Altíssimo seu servo. Não querem sucumbir à vontade de Deus, mas querem que Deus sucumba à sua vontade. Por isso não conseguem achar satisfação em Cristo, no Senhor. Irmãos, quem somos nós para merecer algo? Deus tem nos dado tantas coisas. E como somos ingratos, amantes de nós mesmos. Às vezes nós temos uma esposa amável, que nos concedeu filhos, mas porque os filhos não andam e não agem de acordo com o que eu quero, nós vivemos a murmurar acerca deles. Já prestaram atenção nisso? É como se a alegria de viver fosse embora. Às vezes a nossa esposa não é do jeito que nós queríamos, ou o nosso marido não é do jeito que nós queríamos, mas ainda assim o Senhor Deus nos concedeu uma esposa, nos concedeu um marido, e nós não conseguimos enxergar a graça de Deus nisso, e nós murmuramos dia e noite. A alegria vai embora por essas coisas. Deus nos dá um meio de granjearmos o pão, e nós reclamamos porque trabalhamos muito e ganhamos pouco. Quando não temos nada, reclamamos por não ter nada. Quando temos algo, reclamamos porque é pouco. Não sabemos ser contentes, nem no pouco, nem no muito. Sabe por quê? Porque somos amantes de nós mesmos. É por isso que essas pessoas não conseguem estabelecer relações afetivas, não conseguem demonstrar carinho e amor por nada que não esteja vinculado a algo que lhes favoreça. Estão demasiadamente preocupados com seus interesses em detrimento dos interesses de Deus. Geralmente são desprovidos de humildade. Não há simplicidade de coração. Não existe noção da graça. Sempre exageram a visão de si mesmos. Estão sempre pontificando suas habilidades diante dos outros, se vangloriando de sua própria bondade e dos seus méritos. Gostam de se colocar acima dos outros. Gostam de sentar nas primeiras fileiras. Lembram dessas palavras? Eu serei, eu subirei, eu me elevarei acima das alturas dos céus e serei como Deus Altíssimo. Lembram dessas palavras? Isaías 14, 14. Sabe quem disse isso? O diabo. Esses homens são irreverentes para com as coisas sagradas e santas, tratam as coisas santas de Deus de maneira infame, usam de linguagem abusiva, amotinam insultos contra as coisas santas, gostam de ser atrevidos, grosseiros, rudes. São lei para si mesmos, ingratos, não são agradecidos, se acham sempre merecedores de tudo, consideram que tudo provém de seus esforços, que resultados são alcançados se forem feitos por sua própria engenhosidade, seus esforços. Têm uma mente depravada, se alimentam de lixo. Gostam de cobiçar o que é vil e torpe. Como diz Paulo, essa classe de pessoas não possui afeto natural,
Ou seja, eles não têm nenhuma descendência comum. Não tem nenhum amor natural, ou seja, não tem amor pela maternidade, pela paternidade, não tem amor pela virgindade, não tem amor pela pureza. Não tem amor por nada que seja santo, belo e bom. Quer que tudo aconteça do jeito deles. O verso 4 termina dizendo que estes homens são amigos dos prazeres. Veja, eles almejam conforto, suspiram por sexo, almejam bebidas alcoólicas, suspiram por comida, desejam todo tipo de indulgências que sacie seu ego. O que mais podemos aprender desse texto? Esse texto chama a mim e a você a dizer somente pela graça, a reconhecer que nós nascemos em depravação absoluta, nascemos mortos em delitos e pecados, e que a única coisa que nos torna diferente desses homens e dessas mulheres aqui citados por Paulo, para que Timóteo tome cuidado, a única coisa que nos torna diferentes deles é a graça salvadora de Deus. Saibam que não existe nada inerentemente em nós que nos faça melhor do que o pior homem nesta terra, exceto a presença convertedora e transformadora da graça soberana de Deus em nossas vidas, que age nos reconciliando com o Criador, nos tornando a vida para recebermos o precioso dom da fé, a graça que nos busca bem lá no fundo do poço, no mais fétido lamaçal de pecado, e nos traz aos braços de Cristo, e este renova nossas mentes, nos dá novo coração, arranca o coração de pedra, nos lava, nos purifica, nos dá vestes limpas e novas, alvas mais que a neve. E ali morremos para a injustiça e nascemos agora para o louvor da glória do justo, que com sua justiça nos justifica. Morto para Deus outrora, agora morto para o pecado e as trevas, mas vivo na presença do Altíssimo. Nascemos novamente do Espírito de Deus, irmãos, do alto, e isso é o que faz a diferença em nossas vidas, daquilo que nós lemos nessa lista terrível e desprezível a respeito dos líderes reinantes da apostasia. E é por isso que nessa noite eu quero pedir que vocês reflitam sobre o que falamos aqui. Porque esse texto que nós lemos nessa noite tem como pano de fundo um véu negro sobre o qual a graça da misericórdia de Deus deve sobrepujar. Deve sobrepujar esse oceano de veneno. Deve sobrepujar o abismo da destruição. Deve sobrepujar tudo aquilo que é maléfico, maligno e indigno da justiça e da bondade de Deus. Talvez você então pergunte: nós éramos adoradores de nós mesmos, pastor? Sim, nós éramos. Nós éramos arrogantes, permissivos e presunçosos? Sim, nós éramos. Éramos desafeiçoados, implacáveis e caluniadores? Sim, nós éramos.
Éramos sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem? Sim, nós éramos. Éramos traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus? Sim, 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 nós éramos. Até que a graça nos alcançou. Como diz Paulo em 2 Coríntios 5, versículo 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se já passaram, por que você ainda vive preso a elas? É mentiroso acaso o nosso Senhor? Ou a verdade não reside nas Sagradas Escrituras? Quem está mentindo afinal? Você já parou para refletir nisso? Se você crê em todas essas coisas que nós falamos, que Cristo lhe libertou e lhe salvou de todas essas coisas, como você tem rendido ações de graças a Ele? Que tipo de louvor e adoração você tem dado a Ele? Que tipo de glória você o tem glorificado? Será que você tem prazer quando bendiz o seu nome? Será que mesmo sabendo que quando louvamos a Deus, cantando os salmos, o próprio Senhor Jesus Cristo junta-se a nós na adoração e canta juntamente conosco, você consegue sentir isso? Como você ainda pode ser morno para com Deus? Sabendo de tudo aquilo que Deus lhe libertou e lhe resgatou. Como você não pode ter uma alegria natural por tamanha bondade e graça ter lhe alcançado, você indigno dos favores de Deus? Como você pode ser tão relaxado com as coisas do alto e não se deleitar em sua palavra, em sua lei? Que haja em nós, irmãos, um senso de gratidão para com Deus em nossas vidas. Pense em suas próprias famílias, em seus irmãos e irmãs não convertidos. Pensem em seus pais não convertidos, pensem nos seus parentes não convertidos, pensem nas pessoas ao seu redor não convertidas. O que faz a diferença? A graça de Deus, que você deveria testemunhar a estes que se encontram ainda em trevas, que ainda estão perdidos. Sabe por quê? Porque foi essa mesma graça, esse mesmo evangelho, testemunhado pela igreja, que salvou você, que lhe fez enxergar a beleza de Cristo. Que sejamos verdadeiros adoradores, que reconheçamos que o mérito não é nosso, mas de Cristo, e que a única coisa que nos separa do reino das trevas é a gloriosa luz da vida e da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor bendito, obrigado por tua palavra.
Obrigado, Senhor, por nos alertar mais uma vez, Senhor, acerca dos perigos desses últimos dias. Que sejamos vigilantes, Senhor, para não sermos contados entre estes, mas para que possamos perseverar, testemunhando o Teu poder, o Teu amor e a Tua verdade para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus nós te oramos. Amém.